dia, minha amiga. Bom dia, meu amigo. Qual a nossa verdade? Já parou para pensar na tentativa que nós fazemos de imprimir nos outros a verdade que é nossa? Muitas vezes nós queremos, a todo custo, passar para o outro aquilo que nós trazemos como convencimento. E muitas vezes nós nos tornamos inoportunos. É que o convencimento tem a ver com o modo como a gente se expressa, tem a ver com os argumentos, com os fundamentos que nos levam a um convencimento de determinada situação, mas tem a ver também com o respeito à verdade dos outros. Portanto, é preciso ter o cuidado necessário para a gente não se tornar inoportuno, tentando fazer com que o outro aceite a verdade que é nossa. Parece ser tudo isso, antes de tudo, muita inteligência. Porque forçar alguém a ter como sua a verdade que é nossa é algo que não produz fruto algum e o resultado disso pode ser desastroso. No próximo bloco, vamos falar sobre credo religioso, quando a experiência religiosa se torna um exagero e faz da convivência insuportável. Todas as manhãs, bom demais estar na sua companhia e também durante o dia através da programação na RC TV. Eu convido você também a nos acompanhar. Se você assiste o programa na TV Correio, você pode dizer às pessoas, ou mesmo você que quer assistir de novo, assistir também na RC TV. Por exemplo, um horário alternativo, 19h45. Você assiste o programa, participa junto conosco e também a possibilidade de ver vários programas através do facebook.com/Despertar Programa, que eu aproveito para convidar você a fazer parte da nossa comunidade, né? Você só curtir a página que você passa também a receber sempre as nossas postagens, aquilo que a gente coloca como forma de cada vez mais estarmos juntos. Isso para nós é bom demais. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Fabiano. Bom dia a você que nos acompanha. Para participar do Despertar, você precisa apenas mandar um e-mail, despertar@tvcorreio.com.br. Nós respeitamos se você pede para que a gente não identifique, nós não vamos identificar, porque o importante para a gente é a sua história. Se de repente você quer escrever então uma carta, eu não tenho muito acesso ao e-mail, então anota aí o endereço. Programa Despertar, Avenida Pedro II, 623, CEP 58030420, Centro, João Pessoa. As cartas que chegam vêm direitinho para a minha mão, viu? Eu repasso para Fabiano, depois a gente lê aqui, mas ninguém fica sabendo o nome de ninguém, a gente não permite isso, não é, Fabiano? Olha, cuidado ético, né, que nós temos sempre com as pessoas, né, Rosângela? A gente tem um carinho muito grande, a gente sabe do que representa uma pessoa escrever para nós, dizer das suas verdades, confiar em nós, acreditar nesse programa. Nós temos um compromisso ético com cada pessoa que nos escreve. Primeiro, nós não queremos julgar essas pessoas em absoluto, seja qual situação for. Nós queremos trazer uma reflexão a respeito de cada situação para que essa pessoa possa encontrar saídas alternativas, melhor solução para a dificuldade que está vivendo. E, acima de tudo, nós prezamos, nós cuidamos no sigilo, quando assim nos é solicitado, por um compromisso ético que nós temos, não é? Então vamos ao e-mail de hoje. É de uma pessoa que não quer se identificar, mas ela fala: somos de uma família católica, meus pais, eu e mais 5 irmãos. Agora, uma das minhas irmãs mudou de religião. Todos têm o direito de escolher a religião, mas ela está muito chata. Todos nós estamos errados e só ela está salva. Censura tudo, prega o tempo todo e nos condena. Para ela, todo o mal tem a presença do demônio e a culpa é da nossa falta de fé. Ela sai nas ruas, bate na porta da casa de pessoas estranhas para pregar a palavra, porque Deus mandou que todos saíssem pelo mundo para pregar o Evangelho. Está ficando insuportável a convivência. No aniversário de meu pai, fomos todos, filhos e netos,
almoçar no restaurante e o tempo todo ela ficou lá distribuindo panfleto. O marido se aborreceu, os filhos reclamaram e foi muito chato. O almoço que era para celebrar acabou em briga. Como fazemos para conviver com essa pessoa assim, do jeito que ela está? Um tema importantíssimo que gera muitas vezes nos lares conflitos, né? A diferença de credos religiosos. Principalmente porque, em algumas situações, existe a verdade de um fundamentalismo que leva ao fanatismo, que leva a uma situação desconfortável e a pessoa se torna inoportuna muitas vezes, porque a tentativa de fazer com que os outros compreendam as suas verdades, mais do que isso, que passem a ter uma adesão, né, a uma situação, leva a um desconforto muito grande na relação, na convivência com essa pessoa. Isso é comum, é prática de tantas pessoas fazer com que essas situações desconfortáveis aconteçam. Como agir diante dessa situação é que, primeiro, é preciso ter a compreensão do que pretende de fato essa outra pessoa dizer na tentativa de lhe convencer. Ou seja, o que é que ela está colocando? Ela primeiro se coloca num lugar melhor, e isso parece não ser muito cristão, né? A pessoa que se acha melhor que os outros, no mínimo, ela está caindo num orgulho muito grande, comprometedor da própria verdade do cristianismo, né? Depois, e talvez até antes disso tudo, uma realidade de caridade, portanto, fruto do amor. Numa terceira situação, a compreensão de que isso não convence ninguém, porque não há outra via para o convencimento a não ser o acolhimento, a aceitação da verdade do outro para que você possa contrapor, não o enfrentamento. Em guerra, em discussão, não se convence ninguém. Ao contrário, se perde um irmão, se perde a pessoa que está falando, porque você vai brigar e cada vez mais aumentará a distância, que passará muito mais de ser no campo ideológico para ser no campo afetivo. Veja só, a diferença começa no campo ideológico, de cada pessoa pensar diferente, cada um ter a sua verdade, e se não há o respeito com relação aos valores, aquilo que o outro julga ser correto, há mais do que um distanciamento no campo ideológico. Há um distanciamento no campo afetivo e a pessoa se vê na necessidade de evitar essas situações ou evitar a pessoa para não ter o dessabor de vivenciar algo que não é desejado, não é querido. Eu digo sempre o seguinte, que numa situação como essa, tente amar e compreender. Mesmo que a pessoa tente lhe convencer de algo, saiba ouvir, sem ter a pretensão de contrariar, porque ela não terá ouvidos para ouvir. E dizer, eu compreendo a sua verdade, eu aceito a sua verdade, eu estou lhe entendendo, mas eu tenho uma outra compreensão. Mas isso não nos afasta, isso não nos separa, isso não é capaz de deixar que nós nos amemos. E é a partir desse instante onde o debate, a briga, o enfrentamento sai de uma questão de enfrentamento para ver quem tem razão e entra no campo da aceitação, que tudo pode acontecer, inclusive a modificação do pensamento anterior, né? Mas não a partir de uma autoafirmação de quem quer se mostrar melhor do que o outro, de quem tem a verdade, de quem é absoluto na sua compreensão, de quem está salvo, os outros não, causando uma situação de colocar de privilégio, de medo, porque nada disso faz parte do Evangelho. O que o Evangelho nos propõe é que nós possamos olhar a todos como irmãos, né? Nós não precisamos fazer uma distinção entre as pessoas, independentemente de tudo. O fanatismo leva a um receio, a um medo muito grande, e isso é preocupante, né? Porque nós saímos de uma situação onde
a paz reina para uma situação de previsão difícil de se fazer. Porque o fanático, em nome de um fundamento, em nome de uma lei, em nome de uma regra, por achar que está fazendo um grande bem, termina muitas vezes causando um grande mal, como por exemplo o afastamento dos irmãos. E isso, é claro, não tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, pelo menos da forma como nós lemos, onde o fundamento de tudo e a razão maior de tudo é o amor entre os irmãos. Então, tenha compreensão, não vá para o enfrentamento, aceite, escute, mas não debata, porque chega a determinado instante, e você vai saber perceber esse momento, que não vai chegar a canto nenhum, a lugar nenhum. E isso, portanto, você precisa considerar. Ame mais, sabendo ouvir, sem fazer o enfrentamento. É aqui o que eu deixo como reflexão para você. Estaremos de volta amanhã com mais Despertar. Até lá. Faça o bem que o resto vem. Você fica com o programa Mulher Demais com a minha amiga Fernanda Albuquerque.